Mateus, né? Mateus, São Mateus. Eu creio que são santos, todos os profetas e apóstolos, todos santos. Eu posso chamar São Mateus. Só não posso chamar São Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo é santo. Ele é o que ele é. Deus é Deus. Capítulo 15 e o versículo 21 por diante. Fala da mulher cananeia. É uma escritura muito conhecida. E você já sabe dela de cor, né? Eu já sei quase de cor. Quando eu leio aqui, eu começo a gaguejar, porque a letra passa uma por cima da outra. E eu já fui repreendido um bocado de vez pela minha mulher, que diz: tu quando lê, tu lê mais devagar, porque tu passa aí por cima da letra. Mas os pessoal já sabem o sentido da coisa. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saía, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. Que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu. Eu vou corrigir. Quando eu errar aqui, eu vou corrigir. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-o, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Amém. Amém, amém. E então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar-lo-ás aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E então respondeu Jesus e disse-lhe a mulher: grande é a tua fé, seja isso feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Amém. Pai Santo, Pai Celestial que está no céu, te agradecendo por mais uma oportunidade de estar aqui na tua presença. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela saúde de cada um. Amém. Obrigado pela minha existência aqui neste lugar, que eu não sou nem digno de estar aqui, mas tu és digno e dignifica todas as coisas. Eu creio desta maneira, porque tu és o mesmo ontem e hoje eternamente. Pastor, abençoe o pastor Geraldo na sua caminhada, ilumine mais o seu caminho, para que tudo que for pregado seja de acordo com as Escrituras e a mensagem do Santo Profeta. Em nome de Deus, amém. Eu te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui. Amém. Eu preciso, da agora por diante, tudo que eu for fazer, eu vou ter que resistir, porque é assim. Antigamente não, você nem queria nem saber, e hoje corre atrás. Hoje toda a família corre atrás daquele cambuquinho de coco, e a mãe guardava o tempero, né? Guarda o tempero dos cambuquinhos de coco. Mas lembro quando a mãe botava as cabecinhas de alho, aqueles cambuquinhos de coco. O final do ano amarrava com um cordãozinho, né? Mas não era aquele cambuquinho de coco. Foi um que eu vi na casa da irmã ali. Eu fiquei de olho naquele coco. Que coco! Aqui dá para fazer umas 2 paneladas ali, né, irmão? Mas um coco desse tamanho, não, rapaz, daquele coco não.
E a gente procurava, o irmão Rony procurava, limpava bem limpadozinho, fazia aqueles cordãozinhos. Chega os cordãozinhos, ficava com aquelas tirinhas de pucumã, tem aquelas negocinhos que cria na terra. E a mãe colocava a cabeça de alho, né? E colocava coloral, um coloral chamado Senhora, naquele tempo. E safrão era difícil por aqui. Safrão foi um negócio, né? Meu pai, que já estava velho, quando começou a plantar safrão, já estava velho. E fazia aquelas quenguinhas de coco, porque não tinha alumínio, ninguém podia comprar. E quando ele comprava na rua era de pau. Não tinha essas modernadas de hoje. Mas, e quando chegava o dia de pai ir para o Recife, né, que ele carregava o finado Antônio, Maria Quitera, e tia Quitera, devido a um pilão de pó que estourou na cara dele, um tumor. E mãe pegava o ferro de passar roupa. E o ferro de passar roupa era daquele que assopra atrás, tinha um negocinho que virava e abanava para sair a cinza, para não cair naquela roupa. Aí pegava um tipo de uma bananeira, chamava goma, e passava assim na esquina da camisa, se o cara batesse a mão, cortava, ficava tudo espicadazinho e caía. Pronto, irmão, aquilo acabou-se. Mas hoje estão procurando aqueles ferros antigamente, para colocar na mídia, na internet. Olha como era antigamente. Aquela máquina de costura da canilha, né? Estão voltando tudo. Aqueles fotos velhos do seu bisavô, está todo mundo procurando essas relíquias. É ilha de pai velho. Eu queria uma foto de pai, mãe. Olha como eu era mãe. Estão buscando coisas. Então tudo que você fizer agora, irmão, é bom você resistir. Porque se você não resistar, tem uma máquina resistadora que está resistando tudo. Todos os passos. Você guarda aquele sapatinho do bebezinho, né? Desse tamanho assim. Tem, antigamente guardava, agora não guarda mais não. Tem. Quando não dava para o meu bebê, ia dar para o bebê da vizinha e saía passando de canto em canto. Aquelas camisas de linho bonita, e manga comprida, que quando ia para um casamento, então aquela camisa, irmã Letícia, você não sabe disso, nem vocês por aqui, era guardada numa mala de madeira vestida com papelão, e guardava aquilo ali dentro, colocava umas pedrinhas redondinhas assim para cheirar, para não entrar a traça, e aquilo ali, fulano vai ter um casamento no pau ferrado, então vai buscar a camisa de Euclides Carreiro. Era, camisa de Euclides Carreiro, você lembra disso aí, não? Já ouviu falar isso aí? Vai buscar a camisa de Euclides Carreiro. As calças não, calça era qualquer calça. Agora a camisa de manga comprida era só Euclides Carreiro. E aquilo ali rodava por todo. Tinha a cara do braço comprido, tinha a cara do braço. A mulher botava uns alfinetes, umas coisas. Então aquilo era relíquia. Relíquia. Aqueles quadros velhos, aquelas coisas velhas, todo mundo está correndo atrás. Então a pregação de hoje não é nada. Mas quando for daqui a 50 anos, se você estiver vivo, você olhando, quem foi aquele pregador lá? Quem foi aquele vídeo, aquela fita? Eu estou vendo aqui meu bisavô, era meu bisavô pescando. Aí começa a voltar atrás, mas ninguém ainda não viu, ninguém. Lá no meio de um pé de joá, com foto de Jesus Cristo. Dizendo, olha, isso aqui foi meu Deus, olha a coroa que botaram na cabeça dele. Se você entrar na sua mente, nas suas células, no seu pensamento, na raiz, você se entrelaça tanto com a Bíblia Sagrada que você soa. Você soa. Não é você pegar na Bíblia e dar logo vista nos olhos. Mas que quando a gente pega no celular, você quer ver o fim da gente. Mas TikTok no chão passou. Tem que ser umas 2 horas isso aí. E você fica, será que ele passando? Vai ter a segunda parte. Porque isso aqui, eu digo isso porque estou convivendo com isso aí. Não tem para onde correr. Então você tem que pregar o que você vive. Mas você nunca pega a mensagem do profeta para dizer assim, eu quero ver o derradeiro versículo, como é que está. Aí chegou a mensagem nova. Mas eu não posso pegar a mensagem nova, porque eu não li ela ainda. Para pegar para a igreja hoje, porque eu não sei o que é que tem. Tu tem que pegar a mensagem velha que eu já li ela. E mostrar o que vocês não viram nessa mensagem. E tem mensagem aí, se for passar, ela passa 500 anos, porque ninguém não vai. Porque eu creio que na igreja todo mundo já trouxe a mensagem nova. Vocês trazem a mensagem nova, eu acredito. Mas às vezes é muito difícil ler a mensagem nova, porque eu não
Olhei ainda. Porque para olhar o primeiro versículo vem com oração. Aí você tem que começar. Aí tem que ter uma mensagem. Uma mensagem dessa para eu que prego um pouquinho. Uns 3 ou 4 meses. Para terminar lá. Então ela veio para vocês. Leiam. Que é toque. Pega uma mensagem daqui, pega outra daqui. Além é que nem a Bíblia. Você vem com a Bíblia, mas você não sabe onde é que vai ser lido. Né, irmão? Então você procura a bênção, mas não sabe qual é o tipo da bênção que Deus vai te dar. Por isso que esse título desta pregação de hoje é muito pequena. Mas você nunca viu. Você nunca viu. É o preço, o peso. Preço não, porque o preço já foi pregado aqui. O peso da simplicidade valorizada na audiência. Olha o tamanho. Olha o tamanho. O peso da simplicidade é valorizada na audiência. Isso sempre foi do começo até o fim. Eu estou pregando baseado nas Escrituras e na mensagem do profeta de Deus. Isso sempre foi do começo ao fim. E quando o profeta de Deus foi chamado para pregar a sua primeira vez, que nem você viu o pastor pregando, com a sua roupa de 2 cores, uma camisa que não batia com uma calça, escondido por debaixo dos outros. Mas ali, ele levou ali, porque Deus levou desde a fundação do mundo para ser valorizado a simplicidade e mostrar o valor dentro da audiência. E quando Samuel chegou lá na casa do pai de Davi, que procurou todos os requisitos dos filhos de Davi, um forte, patoludo, outro gordão, outro forte, um carrangudo, outro com uma fala meia tropa. Samuel diz, não, estou procurando por isso não. Estou procurando por simplicidade, por humildade, que tem valor. O peso da simplicidade tem valor. E que quando chegou na hora certa, um homem pequeno, um homem excluído, vai limpar o sapato do rei. Tu vai fazer. Mas ele tinha um dom tocado, chamar o Espírito Santo em cena. O valor dele, a valorização dele era o peso. E quando Saul estava, chama Davi, o diabo. Amém. Aleluia. Amém. Então o peso da simplicidade, da humildade, hoje dentro da igreja, está sendo rejeitado, irmão e irmã. Está sendo rejeitado. Porque na era de Laodiceia, nessa era maligna, Deus está sendo um peregrino do lado de fora. Deus está sendo um fugitivo, procurando lugar para entrar. Deus está procurando um lugar para entrar e batendo na porta, porque ele está, é um fugitivo. Deus é um fugitivo da sua própria parentela, da sua própria igreja. Ninguém quer aceitá-lo. Uma simples palavra. Diga qualquer coisa, Deus. Só uma simples palavra. E meus servos já será voltar. Quando Elias chegou para não atropelar, mas para mostrar Deus na sua essência, com a sua grande simplicidade, um careca, quem sabe tudo meio labojeiro, né? Com a roupa meio desproporcional dos aparatos do rei, da rainha. Mas ali tinha quantos não? Diga aí. 400. Fora os que seguiam. Um profeta em qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Amém? Então ali em Baal tinha 400 profetas, fora a família, genro, parente dos profetas. Então a multidão era grande. Mas ali só tinha um simples. Só tinha um. Mata-pilho. A testa rachada do sol. Sem ter muito parecer, sem conhecer, sem pai, sem parente, sem parente. Mas ele chegou lá e disse: o Deus que proporcionar esses holocaustos aí, esse é o Deus. Agora eu creio no meu Deus, e do jeito que eu estou fazendo aqui, ele vai responder nessa minha simplicidade. Vocês façam o que vocês fizeram de vocês. Vocês botam lenha, quem sabe um pouquinho, um badinho de óleo disso, né? Porque a carne é mole, né?
né? Um badinho de óleo diesel, né? Ou de óleo de baleia naquele tempo, óleo de bomona que pega fogo também. Mas sempre eu vou matar o gado, e então vou encher lá aqui com um pouquinho de água. E tinha água naquele tempo. Aí tinha água, porque ali orou e secou tudo. E ali oraram, clamaram, até meio-dia, com as suas avarezas. Oh, senhor palacabrado, não sei o quê. Oh, presidente não sei de onde, de qual estado, de qual país, me socorre. E agora o que é que vamos fazer até meio-dia? E a moça começou. A moça começou naqueles boi, morto, sangue fedendo. Apenas Elia olhou para o céu e disse: Senhor, faz a obra. Não foi muitas palavras. Elia não orou até meio-dia. Elia disse: Senhor, mostra que tu és o Deus Todo-Poderoso. E todos os joelhos vão se dobrar diante de ti. Amém. Aleluia. Amém. E ali não foi da terra, não foi do mar, foi do céu. E quando Deus tem uma coisa na tua vida, o diabo pode fazer o que fizer, mas que quando Deus manda, vem do céu. Amém. Deus vem e manda diretamente do céu, ou na forma de água, ou na forma de fogo, ou na forma de vento. Deus vai mandar alguma coisa do céu para te ajudar, porque daqui na terra nós não temos mais nada. É verdade. Nada, absolutamente nada. Quando eu estou pregando o evangelho aqui, chega a dar vontade do cara se emocionar e falar muitas coisas, mas o profeta de Deus falou nesta mensagem, uma mensagem aí, e diz que ele, na hora da unção, ele diz muita coisa que não é para se dizer, e depois ele tem que se retratar com a congregação, porque na hora da euforia, na hora da emoção, vem palavra que a gente não pode segurar. O peso da simplicidade valoriza a audiência. Gamaliel, Salatiel, Belequetel, ninguém não sabe quem foi. Mas eu tenho certeza que as escrituras falam que ali o templo estava cheio de doutores de divindade. E um simples bastardo, refugiado, fugido. Deus fugiu da sua própria parentela. Mas que quando Deus voltou, Deus entrou no templo com idade de 12 anos, desentendido. Mas Deus só revelou para os pequeninos. Amém. Amém. Então mostra o valor da simplicidade, o peso da simplicidade, que tem valor dentro da sua casa. Seja uma moça, um homem, um rapaz, uma senhora, uma dona de casa humilde, sincera na palavra de Deus, que Deus não manda da terra, não. O mantimento vem do céu. Amém. Diretamente do céu. E quando a gente pensava que Josué desmantelou aquela cidade em toque de trompa, de corneta, de chifre, de carneiro, e acabou com tudo, disse: não, ali ficou uma mulher chamada Raabe. E esta Raabe teve um filho que construiu a pequena cidade de Belém. Você sabia disso? O filho de Raabe construiu uma cidade profetizada. O filho de uma prostituta, uma simples mulher da vida fácil, que não tinha um emprego dentro da sociedade, ela não tinha valor, não tinha nada. Todo mundo que olhava para ela só trazia ela com um mau pensamento, porque era onde ela se sustentava. Mas o general disse: se tu colocar um pano, veja que vem do céu, é do alto. Se tu colocar um pano, que quando o anjo passar, o anjo não vem disso da terra, não é o anjo mentiroso, não. E quando o anjo passa, ele vai ver a tua casa, e tudo que tu colocar dentro, agora é tudo. Todos que colocar dentro da tua casa será poupado. E das entranhas desta mulher sai um filho que fundou Belém. Oh, Belém, tu não és uma das menores cidades que existem. Belém, Belém. Era encostada a Jerusalém, Belém, onde que Jesus nasceu. Então, no meio da sociedade, no meio de tantas riquezas, no meio de tanta gente ricas e bonita,
no meio de tantos engravatados, a atenção ali é dada para um peregrino que está sem sapato. Se você fizer uma festa na sua casa, você manda os convites, mas se no meio daqueles convidados chegar um todo nafragadozinho, toda a atenção dele, quer buscar alguém numa festa desse jeito? Não tem quem chamou, não tem nem padrão de entrar nessa festa aí. Mas ele ali foi com simplicidade, porque era o que tinha. Ó, era o que aquela viúva tinha para mostrar. Era o restinho. Era o que aquela mulher cananeia tinha que pedir. Era as migalhas da mesa dos seus senhores. Aquele pequeno homem, que os outros não davam nada por ele. Ele disse: vocês dizem que são filhos de Israel, em outras palavras. Vocês dizem que são, que amam Jesus Cristo. Por que vocês têm medo de uma coisa daquela? Aquele é osso e carne, sangue. Só usou uma pedra, não usou. Pegou 5 pedrinhas ali, só balançando ali, botou numa frojazinha aí. Pegou a fundazinha, saiu ajeitando as correiazinhas dela, né? Desatando ela, desenrolando. Porque o crente que quando vai fazer umas coisas, ele tem que desenrolar, não enrola mais nada. E tem muitos que enrola fulano, enrola ciclano, enrola betano, sai enrolando todo mundo. E que quando ele quer chegar na hora certa, está enrolado. Então Davi não jogou a funda enrolada, não. Ele apenas rodou. Pega em bala. Quando ninguém não vê, pensava que era uma asa de uma hélice. Aí aquela simples e humilde pedra saiu dali, feito um parafuso. Porque para quebrar uma armadura de bronze, e a armadura de bronze ninguém não sabe quantos quilos pesava. Chegou na cabeça de Golias, deu um canto certo, bateu e ele caiu. Com a sua própria espada, Davi foi lá e tirou e arrancou a cabeça. E quando chegou na presença do rei, engrandeceram Davi de uma tal maneira, e o rei deu até a sua filha para casar com ela. Onde é que está Davi? O tipo da palavra de Deus teve que fugir. Davi teve que fugir, mas aqueles grandes homens que andavam com Davi sabiam que Davi voltava para o poder. Porque é tipo. É o tipo de Jesus Cristo. Correram com Jesus, fugiram com Jesus, mataram com Jesus, mas os seus grandes gigantes na fé ficaram do seu lado porque sabia que ele retornaria. Amém? E que quando ele vinha, ele não vinha com grandes majestades e poder, não. Ele vinha simples, com humildade, do jeito que ele é. Porque sempre foi assim. Para chegar na igreja, não é obrigado o pastor dizer assim: ô irmão, esse óculos aí está embaçado, que eu estou vendo daqui, né? Você já tem um bom agora. Não é assim que funciona. Primeiro você vem para a igreja, mostrar as suas desgraças para Deus. Olha, você vem mostrar as suas mentiras, suas fracaturas para Deus. E dali Deus vai colocar uma cinza especial sobre você. Diz: bom, isso aqui você é um réu, confesso, já estou te perdoando, mas você está coberto com essa cinzazinha. Não faça isso mais não. Você sabe o que eu quero dizer. Porque o peso da humildade, ele traz muito efeito dentro de qualquer audiência. Não precisa você ser um grande pregador. Mas se chegar um pregador do sul, aqui estava tanta página que no celular não cabia as páginas. Tudo que foi pregado aqui, ou não foi? Que quando o pastor Kevin estava pregando, o irmão que estava pregando a minha coxa. E esse estava lá, foi irmão, já estava vendo tudo. Porque não é um Deus só, irmão Leo. E só existe um Deus, só existe um Espírito Santo. E para a igreja ser unida, só existe uma pregação. Com vários títulos, na verdade. Mas o sentido da palavra é um só. Nós estamos aqui, uns crentes maduros, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora, no canto que você for, que tiver pregador, pregando esta palavra e vivendo esta mensagem, você vai ver essa pregação aqui.
Amém. Porque não, pastor, eu quero dizer assim, essa foi a mensagem de ontem. Essa é a mensagem, não, ele pegou toda a mensagem. Pegou toda a mensagem do profeta. Porque se quando falar de bem material, só que foi falado de bem material. Lá também foi falado. Quando falar de gente que só vive puxa chute na igreja, lá também foi falado. Quando foi que eu não vou para a igreja hoje porque caiu um cisto do meu olho, lá também foi falado. Quer ver, você pega tudo, toda a sujeira, joga nas costas para dizer para Deus, não, Deus, eu não vou por causa disso. Mentiroso. Eu venho para aqui, eu escuto a Jota, se você vir para aqui, você está perdido. Perdidamente, redondamente perdido. Mas se você vem para aqui para escutar a palavra de Deus, você está achando, você se acha. Você se acha. E esta mulher andou procurando, chamando filho de Davi. Senhor, Senhor, filho de Davi, me ajuda. Senhor, Senhor, minha filha está endemoniada. E Jesus deixando a coisa ficar mais perto. A coisa ficar mais perto. Quando os heróis da Bíblia fugiram, isomiram os sonhos. Por que foi que Moisés fugiu? Moisés tinha que fazer, Moisés estava pegado com grandes coisas da cidade. Ele estava sendo muito abajulado, Deus tinha que dar um basta. Porque quando você está querendo ser o estado, Deus corta pela raiz. O encarregado de Faraó teve que arrumar uma mulher, uma moça. E por causa dessa moça, Josué também gostava dessa moça. E essa moça foi levada para um palácio para ser penteada com peito de sândalo, com olhos olorosos e tal. E Josué disse, não, aquela mulher é minha. Se ele levou, mas não é minha. E quando ele foi batalhar, foi preso no seu caderninho. E quando Moisés disse, não, para aprender o nome daquele ali, eu conheci, eu vi aquele homem trabalhando com aquele homem é um líder. Moisés sabia que Josué era um líder, que Moisés já via Josué trabalhando com o povo. Aí Deus disse, tu vai lá e mata aquele egípcio, para poder tu sair de lá, que eu tenho um negócio com tu. Aí foi obrigado Moisés matar aquele homem, fugir. E aquele mesmo cajado que Moisés andava com ele, foi o que ele levou, que ele recebeu para matar as cobras, tanger cobras, se escorar, se esquivar do leão, voltar. Aquela vara ia voltar. Aquela vara seca, estou compreendendo a mensagem, aquela vara seca ia voltar, ia florescer, para todos ver, aleluia. E Moisés subiu, o corpo morreu, o corpo secou, Moisés secou, Moisés precisou de beber água, mas não tinha água. Moisés precisava de se alimentar para andar, mas não tinha comida, nem escorpião existia, porque se tivesse um escorpião, ele batia o cajado, comia, não via nada, nem aranha, nem caranguejeira, nem sapo, nem cobra, nada. Se a vara foi dada para matar a cobra, que nem Faraó falou, Moisés não viu nenhuma cobra, se ele tivesse, ele tinha comido a cobra, porque ele estava com fome. Ele comia a cobra do jeito que as mulheres comeram as suas crianças, lá quando Nabucodonosor sitiou a cidade. Os filhos viraram comida. Os defuntos viraram almoço. Coisa boa, né? E onde é que estava Deus? Onde é que está aquele tão bom, aquele tão grande Deus? Deus estava ali. Deus não arredou o pé. Amém. Que quando foram queimar os olhos daquele rei, Deus estava bem pertinho ali, olhando ali. E o cara queimando os olhos daquele rei. Porque é muito bem empregado, Deus só faz dessa maneira, porque se eles tivessem cumprido o que foi dito pelos profetas, nada daquilo tinha acontecido. E Deus não vem lá de cima com uma tabica bater em ninguém, não. O peso da simplicidade levou Deus ao que Ele é hoje. Nascido, desprezado, fugido, abandonado, e com meio mundo de tempo, não sei quantos bilhões de anos, se repete. Essas escrituras se repetem e fala para o povo, e o povo
pessoal não quer esse quadro na parede dos seus corações. O pessoal não quer isso fiscado na sua mente, no seu cérebro. Não querem. Não quer porque se acostumaram, porque é o peso da consciência, tira Deus de cena. Quadro velho de vovó? Olha lá. Mas deveria, antes de estar aqui, não, então é porque é difícil a gente colocar todas as escrituras. Mas também não tem esse valor que você colocar as escrituras tudo na cabeça se você não cumprir pelo menos um versículo. Amém? Se torna um livro morto. Não adianta você ter 20, 30 mil mensagens de amofumbadas. Se em vez em quando você não lê uma. Não é só a mensagem do dia, é aquela mensagem que já foi pregada para o dia. E na hora que você pegar uma mensagem de 1910, é a mesma mensagem de 2025 hoje. É o mesmo calendário da Bíblia, se você ler Gênesis, Apocalipse, é a mesma mensagem, é o mesmo poder, é o mesmo Espírito Santo, agora só em simplicidade. Se eu pegar essa Bíblia aqui e for pregar o Evangelho e olhar para a igreja assim, diz que tem mais de 500 pessoas, hoje aqui eu vou espalhar os pés. Mentiroso. Você pode até pregar bonito. Você pode até fazer um bocado de coisa que ninguém não possa ver. O Espírito Santo pode vir para a sua pessoa, porque o Espírito Santo é dado sem arrependimento. E depois, quando ele vai embora, só fica um culto vazio. Até mesmo o pregador diz, não, que foi que eu preguei? Sem segurança na pregação. Nessa mensagem, olha a mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz. Amém? Esse homem pode até ser você. Esse homem pode até ser você. Se você trouxer Deus em cena. Amém. E colocar na sua casa, essa luz pode se acender hoje, agora mesmo. Amém, amém. Se não adianta fazer chamada de hospital, chamada de hospital. Chamada de hospital é quando nós chamamos hospital na oração, né? Que mostra a Deus os doentes que estão lá, e Deus não é obrigado, fulano de tal, é o nome de... Não, Deus, cuide desse povo aí, que Deus é o curador de todas as coisas. Mas se você chamar Deus na cena, em sua casa, não só na sua casa não, quando você estiver na igreja, principalmente na igreja, que na igreja é o canto de você colocar todo o basculho para tocar fogo, né, os basculhos. Ou você sai, aí o pastor falou assim, ou você sai aqui mais santo, ou você sai aqui mais diabo ainda, porque, né? Porque do jeito que é dois espíritos que nós temos nesse mundo, é o Espírito Santo e o Espírito do diabo. Então os dois andam de ombro. Ninguém quer o Espírito Santo dando tapa no diabo. Sai daí, diabo, sai daí, Espírito Santo. Não. Os dois estão crescendo juntos. Agora, quem vai se alimentar, vai escolher. O Espírito Santo é um alimentozinho meio ruim, né? Meio amaigoso, não é verdade? Mas diz que quando o cara come ele, na boca é que nem fel. Mas que quando chega nas suas entranhas, se torna mel. É? Amém? E o diabo não. As coisas com o diabo é tudo mel. Você come mel, bebe mel, vive no mel. Mas que quando chega o dia da purificação da vitamina, você vai ver que é fel. Às vezes você vai para uma festa, é tão bem recebido lá, irmão. É bolo daqui, bolo, sempre é bolo daqui, bolo daqui. Tem até uns refrigerantezinhos, bonzinho, tão bonzinho. Mas que quando você chega em casa, bata aquele negócio de arrependimento que você não viu Jesus lá. Você não viu Jesus lá. Você foi para um desfile de moda. É tanta coisa, de tanto jeito. É chão de todo jeito, mulher de toda qualidade, homem de todo jeito, catinga de toda, roupa de toda cor, catinga de todo jeito. E você fica lá e aquele negócio vai arrepiando, e que quando você fica tão aperreado que dá uma dor de barriga. Aí você tem que correr. Deus foi Deus que fez aquilo ali para você desaparecer dali. Porque você não estava bem recebido no lugar. Às vezes,
Materialmente você é tão abraçado, né? Uns perfumes diferentes, uns apertos de mão sem precedência, um sorriso que você vê que é um sorriso a pulso. Se fazendo de amigo para poder pisar no teu pescoço. Na igreja, ou você é ou você não é. E quando você entra ali já não é comigo mais. Ali é com você e Deus. Não minta para mim não. Para mim tanto faz. Não diga nada para mim não. Para mim tanto faz. Fala alguma coisa para Deus. O profeta irmão Brana fala sobre a chegada no altar. Chegada no altar. Me desculpe eu dizer para vocês, mas são ensinamentos do profeta. E eu falo isso com segurança que eu estou gravando. Na hora que você vir entrar no culto, você tem um altar aqui para derrubar suas cargas. Antigamente era assim. Você entrava na congregação, vinha diretamente para o pé do altar, fazia sua obrigação e voltava. Hoje não. Hoje tem nem sacenta, nem saveia, nem lá e nem cá. E isso eu não estou prestando atenção. Não só eu não estou prestando atenção nessas coisas aí. Então é muitas coisinhas que a gente está deixando para trás, que faz parte da vida cristã. Não é para você fazer a fila aqui, ó, não tem todo tempo. Tem o tempo todo, cantar os hinos. Você só não pode vir lá para cá quando estiver lendo a Bíblia. Quando estiver pregando, você pode até vir. Mas na hora que você abrir a Bíblia, eu tenho que parar. Aí você vem fazer a oração, tá? Pregou na Bíblia, você para no meio da igreja. Terminou de ler a Bíblia, você vem fazer a sua oração. Eu acho que eu vou fazer, botar um patentinho aí, fofinho, que é só a sua reação. Só joelho aqui, tem que cantar aqui, canta ali. Agora esse ensinamento não é meu não, viu? Não estou trazendo toga para a igreja não. Estou trazendo como deve ser a igreja. Eu fui pregar, fui fazer uma pregação. O pastor Geraldo mandou fazer uma pregação lá no Ponto Frio. Saiu daqui, irmão Mané, nós fomos fazer uma pregação lá. E irmão Mané acendeu 2 candeeiros desse tamanho, os pavês assim, e aquela fumaceira dentro da casa da porra. 6 horas em ponto. Canto desse, não vê ninguém, deixa você vai ver, irmão, daqui a pouco. Aí, irmão, quando é que vem? Não avisei. Você vai ver daqui a pouco. Rapaz, uma mulher com uma ensaia rodada, tudo para uma mulher baixinha, né? Uma ensaia rodada, no meio das bancas, eu prestando atenção, uma mesinha aqui, um candeeiro que farol desse tamanho, tem que estar com uma vista boa. Acho que eu nem usava óculos esse tempo, não usava não. E só que chega um salãozinho assim, umas cadeiras assim, que o chão é de terra batida, tudo assim, o pessoal se ajeitando, ficou lotado. Naquele tempo a mensagem que eu tinha, aquele livreto de palavra original. É pregando. Quando eu comecei a pregação, só via mulher chorando, não sei o que. Pronto, aí terminando a pregação, todo mundo foi embora para outro, vieram, pegaram na minha mão, os homens me abraçaram, a mulher foram embora um atrás do outro. Eu fiquei assim olhando. De que jeito? Tudo sebreano. Tudo sebreano. Era tudo sebreano. Hoje nós vemos a igreja de Deus vivo, esta que quer, essa que deseja subir no rápido, tantas coisinhas para trás, pensando que isso passeio só é batizado e fazer o jejum, até mesmo o jejum fora de época, fora de contexto. Às vezes oferta dada sem ser recebida, porque às vezes você dá a oferta para não é recebida pelo Senhor. Você está com um problema lá, não resolve o seu problema, vai dar a oferta. Às vezes faz que nem Ananias e Safira, vem trazer seu dinheiro, deixar metade para o outro, todo, tal, não sei o quê. Eu já esqueci do meu dinheiro em casa. A mulher já esqueceu uma vez. Acontece. O que agora? Guarda. Não gasta não, porque se você vai pagar drogado. Se gastar, paga drogado. Porque não, além de você gastar aquele, você vai ter que botar outro em cima. Aleluia por isso, irmão. E outra coisa, sim. A igreja vem, não gosta das minhas pregações, fala lá para o pastor Geraldo.
Não está gaguejando demais, está falando coisa com coisa, mas é nós mesmos que estamos aqui. E essa batalha nós vai chegar até o fim, até quando Deus quiser. Amém, amém. Nessa mensagem do profeta que pegou aqui, nesse parágrafo 37, diz assim: homens valentes, mantendo-se fiel. Você vai entender do que eu estou falando aqui agora. A Davi. Porque eles sabiam que ele estava vindo ao poder. Ele sabia, não importava o que alguém dissesse, Deus tinha a unção sobre Davi e ele sabia disso. Ele era gentil, não importava o quanto eles o expulsassem. Eles, contudo, sabiam que ele estava chegando ao poder. Amém. E um dia, ali, ele sabia que Davi estava fugindo do seu próprio filho, da sua própria casa. Mas aquele que seguia Davi sabia que um dia ele voltaria ao poder. Porque o poder foi dado para Davi, a unção estava com Davi, não estava com o filho dele. Então, se hoje a comissão é do Espírito Santo, ele está mostrando que um dia o próprio Espírito Santo em forma humana vai voltar ao poder. Você não fique duvidando, não. Porque ele disse, assim como vi, se eu subir, vão ver o defeito. E vai ser apalpável, porque o Espírito ninguém pega. Mas do jeito que ele subiu, ele vai descer. Do jeito que ele estourou, do jeito que ele abriu a sepultura, ele vai estourar as correntes do diabo. Vai arrancar os portões enferrujados e o Espírito de Deus vão sair de qualquer maneira, de todo jeito, até onde tiver. 50, 60 metros de profundidade, aterrado pelos esgotos, pelo escombro de metrô, vai sair. É verdade. No canto que estiver lá, vai sair. O profeta disse que isto vai ser como uma fonte de água. Não tem homem no mundo que compacte uma terra para segurar uma mina d'água. Se fazer jeito para tapar aqui, ela vai sair ali. Se tapar ali, ela sai, porque ela vai ter que caçar canto para sair. E ela é uma coisa que gemina, uma coisa viva. A água é viva, ela sai penetrando, ela sai, o Espírito Santo, ele é vivo, ele penetra entre as células e médias, ele vai tirando toda a sujeira. Amém. Toda a sujeira. Amém. O médico diz assim, você vai ter que tomar Combiron ou sulfato ferroso, mas não é meu tomar uma injeção para criar logo sangue. Diz, não é assim não. Tu não é botar a xíriga num coco e encher a tua veia de água de coco. E adiantou, encheu. Mas aquele sulfato ferroso, que é melhor do que o Combiron, ele vai matando as bactérias devagarzinho. Devagarzinho. E quando você fica bom, fica pouco completo. Saí de uma clínica e o doutor falou de Choi, você está 99%, graças a Deus, sem perigo. Mas se esse 1%, eu não vou lhe deixar. Porque eu vou trabalhar em cima desse 1%. Para poder você ficar 100%. Amém. Agora, nesse 1% eu não vou dizer, ei, Deus me curou, posso fazer isso. Não. Deus deixou aquele espaçozinho para você dizer assim, Senhor Deus, me ajude, Senhor Deus, me ajude. Não, nossa, esse aqui já passou, Deus não precisa me ajudar mais aqui não. Senhor Deus, meu armário hoje está cheio. Me mantenha, Senhor, na tua presença e obrigado para que ele continue cheio. Então, você não vai comer mais não, é? Estou entendendo que vocês não vão comer mais não, é? Não, Senhor, eu já vim para o culto, amanhã eu não posso vir. Eu já tomei Santa Ceia, essa semana eu não posso vir para a Santa Ceia, porque eu já tomei Santa Ceia, é assim. A lembrar da morte do Senhor até.
E velha. Um culto para você é alguma coisa? Para mim é. Eu conheço homens da congregação de Jesus Cristo aqui no Brasil, homens. Aliás, filho meu, é casado com a minha filha. Se chama irmão Eliseu. Eu duvido de autorar até hoje. Eu duvido problema, duvido viagem, eu duvido tudo para ele deixar a responsabilidade do culto. Ele deixa. Pode fazer o que fizer, diz, não, tem uma responsabilidade com Deus. Isso aí é simplicidade valorada no peso da responsabilidade do que você tem para fazer. Irmão Jota, eu não posso vir porque vai ter o culto. Diz, mas não tem culto aqui. Diz, não, mamãe, o culto é lá, irmão. Vai para aí. Quando é que vem para ver? Aí vai vir cacetada para cima da gente. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Obrigado a se dizer. O outro, mas ele um dia limpou o meu barreiro. Eu vou falar com ele através daquele mérito que ele tem. Eu vou falar com ele através da cachaça? Não. Eu estava em casa hoje, eu estava vindo do culto, irmão Jota. Quando chega lá, estava aquele cachaceiro lá pegado com o meu garrote, olha, tirando com a troqueza, cortando os ganchos, o arame no pescoço dele. Mas rapaz, que homem! Então toda vez que você for olhar para aquele, você vai olhar aquele mérito que ele fez para você. Aquilo que ele é, dá-se para lá, joga-se para lá. Isso para o pastor, o pregador falou disso para pegar emocionado. Você fala muita coisa, irmão, me perdoe. Irmão Brana, perdão, desculpa a igreja. Ele disse, essa fita não pode ser jogada, colocada agora, porque eu vou ter que sempre passar. Eu vou passar ela para ver se ela está certa. Porque às vezes eu digo coisas que está nas escrituras, mas não é para aquele dia, não é para aquela hora. Aí prossegue aqui. Que tipo de... Quem é o tipo de hoje? De Cristo. Um fugitivo. Para pregar uma pregaçãozinha dessa, é obrigado a ter. Não só ter conhecimento, mas crer no que está falando. E pregar para a igreja madura. Cristo é um fugitivo. Você diz, Cristo um fugitivo? De acordo com a Bíblia, que nós, Deus, tem valorosamente nos levado, Deus tem valorosamente nos levado através destas 7 eras da igreja. Esta igreja de Laodiceia, Cristo era um fugitivo do lado de fora de sua igreja, rejeitado, tentando voltar para dentro de novo. Está vendo? Ele é um fugitivo da sua própria igreja e a razão porque ele é um fugitivo é porque ele é a palavra. Amém. E eles não deixam a palavra entrar. Ele tem aceitado credo em seu lugar. Estão entendendo? Que é um lugar simples e humilde, com valor dentro das audiências. É simples e humilde, pastor simples e humilde, pregando o evangelho, sendo valorizado pelos simples e humildes. Quantos homens não estavam seguindo Jesus Cristo e embananado ali, fazendo aquele tumulto para o milagre, para ver alguma coisa acontecer, mas ali surgiu uma simples mulher precisando de tudo que ela tinha no coração, precisando que a sua filha fosse libertada daquele demônio. E acontecendo? Jesus não se ajoelhou. Jesus, faça para lá todo mundo, vamos fazer uma oração aqui para essa mulher, para se apresentar. Jesus Cristo era simples e humilde, mas ele tinha um poder valorizado. Amém.
No canto que ele falava, aleluia. E no canto da igreja que tiver crente humilde, sendo valorizado com o poder da palavra, é porque tem esses requisitos. Deixa Deus trabalhar em todos os aspectos da sua vida. Afasta todo mundo aí, vou fazer uma oração para essa mulher. Pedro, pega na mão de Felipe e pega na mão de André. Paulo está por aí também, chama Mateus. Essa mulher está fazendo oração. Vamos fazer uma oração aqui, gente. E vocês olham o meu poder. Não é assim não. Jesus apenas voltou para ela e disse: não é isso. Dá os pão, meus filhos, em outras palavras, para os cachorrinhos. Se fosse um crente manufaturado, Jesus chamou comigo cachorro. É o que acontece. Isso aqui é coisa bíblica. Você passa falando na igreja. E na verdade não era considerado como cachorro. Porque não é um gentil? Cachorros e porcos. Mas, Senhor, os cachorrinhos também me aproveita, lambe, né? Lambe o pé da bota. Amém. Do seu Senhor. Amém. Para aproveitar aquelas migalhazinhas. Sabe o que é lamber o pé das botas de um pastor? Ah, porque eu estou falando sobre o pastor, tá aí não. Sabe o que é lamber os pés das botas de um pastor? Eu falo com toda sinceridade. Muitas congregações não dão crédito ao seu pastor. Por causa de bem materiais que ele tem. Hoje eu posso dizer assim que eu lambo os pés do meu pastor. Não é os pés, é o rastro que ele pisa. É a andada que ele pisa. É o comer que ele traz para mim. Suado. Um comer suado. Porque eu já falei aqui dessa igreja e falo de novo e não tenho medo de falar, falo com segurança. É tipo de um pregador pregar o evangelho em missão evangélica, sem medir esforço, sem atrás de dinheiro, porque o único pastor que chegou aqui no Nordeste que não tinha um carro para se locomover se chamava Geraldo Osório. É verdade. Eita Jesus. Se chamava Geraldo Osório. Mas ele vem com uma palavra com humildade e simplicidade e com poder na palavra. Amém. Aonde a maioria do nordestino aqui que foram puxados com o poder da palavra, foi através agora de pastor Geraldo. E muitos que foram puxados com outros pastores já se desviaram. Porque não é brincadeira não, o cara andar com uma bolsa de mensagem nas costas, subindo serra e descendo, e chegando nas casas, mulheres esquentando água para lavar o rosto, para escovar os dentes, homens sair com as suas tabiquinhas, batendo no uruvaio, para o pastor Geraldo passar. Isso eu digo é lamber o pé do pastor, porque é um pé santo. É o rastro aonde passa a unção de um pastor, onde você está debaixo de um ministério pastoral verdadeiro, puro, e você diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Toda a igreja diz amém. E é um pastor que diz assim: Deus ainda, irmão, está no trono da intercessão, velando por você. Não é pastor que diz que Deus já saiu, não. Não é pastor que valoriza a mídia e dizer: ó irmão, nós temos graças a Deus, porque Deus é dois. Isso é do diabo. Não é pastor que diz: não, agora vamos trabalhar, porque nós trabalhamos com Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é três. Mentiroso. Que quando nós temos um pastor, vários pastores que creem que Jesus é um. Amém. Então esses são os valores da igreja. Aleluia. Isso são a simplicidade, a humildade sendo valorizada no meio da audiência. É valores bíblicos. Aqui não é constituinte não. Aqui é Bíblia Sagrada. E aquele que quiser ser melhor, pegue esse sistemazinho aqui, essa janelinha, ande por esse quadradinho aqui. Porque fora das escrituras, a palavra de Deus é dita. É dita em todos os cantos. Não é para dizer: Jesus, meu Deus. Mas a escritura diz: não, nunca fale
o nome de Jesus em vão. Mas será que as congregações estão pregando em vão? Às vezes muitos crentes, muitos irmãos que estão lá ainda estão com essa corrente, ainda não tem esse entendimento, porque eles precaram, botaram uma pedra em cima da coisa e só lê só isso aqui, isso não pode fazer. Não, se a Bíblia ela é toda sagrada, então tem que ser a palavra de Deus toda sagrada. Mas lê a Bíblia! Vamos crer na Bíblia! Assim, mas por que o pastor só fala, vamos crer na Bíblia? Na Bíblia? Por que não diz assim, vamos crer em Deus? Agora escute. A Bíblia é o quê? É de quê? E ela é o quê, né? É a palavra de Deus. Amém? Amém. Se você olhar a Bíblia de Gênesis Apocalipse e você não vê sangue, você é cego. Se Gênesis Apocalipse não falar com você, você está fora do padrão de Deus. Se a intercessão cessou, você ficou. Ô! Pregador, pastor, olha, preste atenção, cara. Você quer ir para o céu? Ou entra para o céu da boca de uma onça? Porque se você está pregando que a intercessão... Eu não sei de nada. Eu não leio o livro de Daniel, nem o livro de Apocalipse, nem entro por esses símbolos e símbolos. Não, eu só creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Mas a palavra de Deus diz que Deus é um e Deus ainda está no trono da intercessão. E o prospiratório ainda está derramando sangue por você. Pastor que prega que a intercessão cessou. Aí fica aquele puxa para lá, outro puxa para cá. Quando a igreja de Deus não for a unidade, você lê a mensagem, a palavra de Deus, a unidade de Deus, se você olhar aquela mensagem, a unidade de Deus, você vê que Deus é a palavra de Deus é a unidade, é uma pregação, é por isso que Cléber vem lá do sul, pregas aqui em Gravatá, o que foi pregado na igreja aqui. É por isso que Cléber vai lá por Setão, prega lá o que a igreja, o pastor tem pregado na igreja. E que quando o Cléber chega lá em Suzano, ele vai pregar o evangelho que pregou aqui. Era um evangelho só. Agora com diferentes títulos, com diferente jeito de pregar. Né? Com diferente jeito de pregar. Tem pastor que prega e chora. Tem pastor que não chora. Já vi esse pastor Geraldo chorar? Nunca vi. Olha o homem duro. Nunca vi pastor Geraldo chorar. Mas lá ele se emocionou. Lá o pastor Geraldo me trouxe o beijo. Mas graças a Deus nós chegamos num culto, irmão, que nós vimos o pastor, que eu falei para Isaac que ele tomou o remédio. Eu falei para o pastor Geraldo, igual pastor Geraldo, você tomou o remédio lá em Gravatá. Disse, por quê, irmão? Ele chegou a puxar um para aqui, puxou outro para lá, e ele tomou o remédio. Eu também tomei o remédio, todos tomaram o remédio. É a alegria do Espírito Santo no coração dos irmãos e das irmãs, sem interrupção de nada. É ali você chegar e se entregar num culto, você vir para o culto, tem que se entregar por culto, valorizar a sua simplicidade, nas audiências que você tem que estar. Se ali saiu uma pessoa trombudo, foi porque já foi trombudo, né? Não teve jeito não. Porque tem coisa que Deus não tira não. Deus não tira, irmão. Tem coisa que Deus não tira. Porque se fosse assim, Deus tinha curado todo o pessoal que estava ali ao redor do poço. Deus disse, eu vou só para um. E você se prepare para um dia eu chegar lá também. É a mesma coisa. Um culto às vezes é para 5, 6 pessoas, para o culto todo. A unção chega para todos, mas não é todos que recebem. O profeta de Deus tinha na audiência do profeta de Deus, meio mundo de gente ali, bilhões de pessoas. Será que só tinha 2, 3 pessoas doentes? Aonde o Espírito já chegar lá e ficava atrás da pessoa, o profeta disse, irmão, levanta aí que você já está curado. Na hora que o Espírito chegava e se deslocava, o profeta via o Espírito Santo se deslocando na igreja. E que coisa assim, vai ter uma cura, uma oração coletiva. E quem puder pegar, pegue. Quem quiser, ai. Uma coletiva. Mas quando ele dizia, faça a fila de oração. Por que ele falava? Faça a fila de oração. É porque não era para todos que estavam ali. Ele sabia. Irmão Bruno, eu estou aqui com um negócio aqui, um problema aqui, e teu com tumor, não sei o quê. Eu disse, irmão, por favor, vem cá. Eu disse, irmão, você não tem não. Você está sãozinho. Disse, não, irmão, eu tenho. Disse, irmão, não, você não tem não, irmão. Disse, mano, se você está dizendo que tem, já está. E agora? E a diferença, irmãzinha, que igual que óleo você queria?
Que cor! Irmão Blando, eu nunca vi a minha, não. Eu nunca vi não, irmão Blando, mas disse que azul é tão bonito. Amém. Aleluia. Amém. Então pode uma luz florescer hoje na sua casa. Uma luz pode ser resplandecer na sua casa. Glória a Deus. Então, irmãozinho, seus olhinhos é tão azulzinho, bonitinho. Amém? Oh, meu Deus, que Deus é esse? Quando o patrão chegar, você é mandado embora, que eu nem terminei o dia, e o machado pulou do cabo. Vai passando um careca. Ei, qual é o problema aí? Você sabe que existe um Deus que pode flutuar o teu machado? Não foi assim não. Ei, rapaz, vem cá, vamos fazer uma oração aqui, para seu machado flutuar. Eliseu só foi colocar a mão. E o machado flutuou. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Então, quando você está doente, não precisa esperar filho do pastor, não. É no canto que o pastor. Vamos levantar a mão. Pegar a mão. Pega a unção. A unção de um pastor, na unção do Espírito Santo, é que nem um raio-x, irmão. O profeta falou que a mão do santo é como um raio-x, que quando ele vai lá, se for uma dor de cabeça, se você for curado uma dor de cabeça, é uma dor de cabeça. Ele não vai curar a tua frieira, não. Amém? Tem gente que pediu, eu fui lá e saí pior, porque você estava com dor no quarto e pediu para o pastor orar pela sua dor de cabeça. O pastor se concentrou ali. Agora o resto é com Deus. Se Deus quiser, o corpo todo. Amém? Você vai colocar uma colher de açúcar na panela de café, você sabe onde é que está a panela de sal. Se é sal, é sal. Se é açúcar, é açúcar. Entenderam a mensagem? Se vocês são cristãos, vocês passam o jeito de ser cristão. No canto do terra. Se vocês é tratado como o sal da terra, que seja o sal da terra em todos os recantos, onde estiver. Amém? Amém. Pai Santo, Pai Celestial, está no céu, te agradecer por mais uma oportunidade. Em nome de Deus, te agradecer por todas as suas bênçãos. Amém. Deus abençoe a congregação. Amém.